Rádio Boneca. Aqui ensina bastante coisa boa para o nosso futuro. Que eu me divirto bastante aqui, aqui é o meu passatempo favorito. Your grace is more, grace is found. SESES representa para mim um espaço de aprender. E faz parte de um trabalho muito lindo da igreja. É um braço evangelístico da Igreja Presbiteriana do Sacomar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? E o SESES para mim representa tudo. Parabenizo o SESES pelos seus 50 anos. O SESES para mim é uma extensão da igreja. O SESES representa para mim muita coisa. Uma família. Fez parte também do meu reencontro com Deus. E o SESES para mim é minha família. O SESES foi além de uma porta aberta, é o significado de amor, de esperança que a gente tem com essas crianças. Muito honrada de poder fazer parte desse quadro e desses 50 anos, né? E desejo que complete mais 50 anos. Graças a Deus, eu amo trabalhar, amo as crianças, amo fazer comida para elas e gosto quando elas gostam também. Parabéns pelos 50 anos, dedicados ao trabalho tão maravilhoso. Parabéns, SESES. Eu agradeço Bom, eu quero agradecer o SESES por tudo e ele continue fazendo os trabalhos dele. Parabéns pelos seus 50 anos. E eu quero parabenizar o SESES, o pastor Thiago, toda a equipe, que Deus continue sustentando esse trabalho. Eu quero desejar tudo de bom para o SESES, que continue esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Estou muito feliz e muito grata ao SESES. Desejo ao SESES e a todos os funcionários um coração cheio de graça para servir. Parabéns, SESES. Parabéns, comigo. Nós temos o SEI Colheita de Esperança, que é na Rua Colorado, e na rua de cima nós temos os Colheita de Esperança. Não sei se algumas crianças saíram do colheita e foram para o semente, né? E nós temos mais duas unidades que são de crianças maiores, que apareceram lá no vídeo. Uma unidade é aqui durante a semana e outra unidade é lá na Vila das Mercês. Então hoje nós temos 350 crianças todos os dias. É muita criança, né? Que bênção, né? Graças a Deus. E nós ficamos felizes porque a gente faz com amor. É o amor que Deus nos dá para exercer isso como missão da nossa. Não sei se vocês sabem, eu sou presidente da instituição e sou do SESES e sou pastor da igreja. Uma história de amor. Era uma vez um pastorzinho e seus amigos. Eles tomavam conta de muitas ovelhas. Opa! Hello! Não é esse tipo de história que eu estou falando. Não é esse pastor e nem essas ovelhas. Pode ir embora todo mundo. Há um tempo atrás, havia um pastor e seus amigos, o Chucrut, Natanael e a Lia. Este pastor, ele se preocupava em ajudar as pessoas, assim como Jesus ensinou. E ele queria ver todo mundo muito feliz. Mas ele percebeu que as pessoas andavam muito preocupadas. Elas não sorriam e andavam muito tristes. E ele olhando aquilo, ele pensou. E ele teve uma ideia. De uma ideia.
feia, porque eles estão com fome. Então, vamos ajudar essas pessoas com cestas básicas. E o pastor e seus amigos saíram distribuindo cestas básicas. Distribui aí cesta básica, gente, sem medo. Pega a cesta básica, pode pegar. Isso, pastor, força. Dá a cesta básica. Que nada, as pessoas continuavam tristes e preocupadas. Então ele pensou, por que será que elas não estão sorrindo? Será que é por causa dos dentes? Vamos cuidar do dente desse pessoal aí para ver se eles dão risada. Mas nem cesta básica, nem dentista, nada disso resolveu o problema. E o pastor ficou indignado. O que será que acontece com essas pessoas? Ele pensando. Uau! Eu sei por que essas pessoas estão tão preocupadas. Elas não podem trabalhar. E elas não trabalham porque não tem com quem deixar as crianças. Vamos montar uma creche aqui mesmo na Igrejinha Azul. Mas ele tinha um problema. Ele tinha que convencer os amigos. Será que Natanael, Chucruz e a Lia iam concordar? E ele implorou, suplicou, pediu. E nada dos amigos aceitaram. Mas o pastor era muito esperto. E de tanto que eles insistiram, os amigos resolveram aceitar. Então, os papais levaram os filhos para a creche e todos ficaram muito felizes. E tudo virou a maior festa. Festa demora um pouquinho para começar, né, gente? Então, vamos aguardar a festa. A festa! Sabe a festa? Ela está chegando. Yeah.
quando tudo parecia normal, eis que algo terrível aconteceu. O metrô chegou e ele foi derrubando tudo que ele via pela frente. Esse pastor, ele era muito inteligente e logo ele encontrou um outro local para que essas crianças pudessem ficar. Não cabe mais ninguém. Eis que uma mulher da prefeitura bate na porta do pastor. Quem é? Você é da prefeitura? Entendi. Bonita!
mas o desafio maior era convencer os amigos. E o pastor, mais uma vez, ele pediu, ele implorou, ele suplicou. E eles resolveram aceitar este novo desafio. Nasce então o SEI, Semente de Esperança, trazendo alegria, brincadeiras, cuidado e muito amor. E o nosso pastorzinho, ele continua cheio de ideias, ele é incansável. Mas essa já é uma outra história. E no SEI, Semente de Esperança, as crianças vivem felizes para... E quem gostou, bate palma. Eu gostaria de agradecer a todos os pais, mamães, mais uma vez. Espero que Deus recompense cada um no coração de vocês. Eu acho que o pastor Renato ficou melhor que eu, né? Foi melhor, né? Ele foi realmente um artista, né? Nós agradecemos a Deus porque nessas brincadeiras é que normalmente surgem depois pessoas com talento, né? Então nós gostaríamos de estar
antes de terminar, né, dar uma palavra aos nossos irmãos, a todos os pais e todas as mamães. Eu escolhi para a gente ler, e está no boletim que vocês receberam, só a indicação do texto. Lá só tem um comentário, mas eu vou ler a parte do texto agora, que é Marcos 10, de 13 a 16. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Que Deus possa também trazer aos nossos corações uma palavra neste momento. Nós vamos ter um cântico pelo Celso. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder dos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tu grande amor me sustenta e me guarda. Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, no universo, pois vem te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Senhor, fiel.
só de paciência que eu vou terminar. Mas eu queria dar uma palavra a vocês, e esta palavra, dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas também tem outro ditado que diz que o conselho bom vem dos céus, né? Então, quando nós recebemos o conselho de Deus, ele é um conselho bom. Então, nós gostaríamos de usar esse momento para que a gente pensasse algumas coisas importantes. A primeira coisa que nesse texto que nós vemos é o quê? Jesus estava recebendo as crianças e abençoando. Todos nós que somos pais queremos ver as nossas crianças abençoadas. Alguém fala o contrário? Eu levantei a mão, mas eu também falo a favor, tá? Então nós somos a favor de que nossas crianças, nossos filhos sejam abençoados. Então nós agradecemos a Deus e teríamos este princípio de que a bênção de Jesus, ou a bênção de Deus, estaria estendida aos nossos filhos. E quando eles começaram a fazer isto, existiam os discípulos que eles estavam repreendendo para que as crianças não fossem até Jesus, que estava atrapalhando, né? E aí Jesus fala o quê? Não os impeçais, não embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, ou das tais é o reino dos céus. Então, querendo dizer que nós podemos realmente receber as crianças como dádivas de Deus, porque elas são dignas do reino de Deus, elas são dignas do reino dos céus, é o que Jesus diz nesse texto. E Jesus ainda diz um pouquinho mais, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma pode entrar nele. Eu queria nesse texto comentar algumas coisas que é o que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou falar 4 coisas. A primeira coisa que eu quero falar é que abençoar as crianças era um gesto de amor de Jesus. Jesus amava as crianças e por isso ele quis abençoá-las. Quando nós também tivemos aí o nosso trabalho, aí que foi mostrado assim de uma forma muito bonita, né? Nós também fizemos isto por causa de uma coisa. Se nós tivéssemos sido candidatos, provavelmente era para ganhar voto. Se nós tivéssemos feito por ter a nossa instituição recebendo dinheiro para gastar, para dividir com o político, seríamos da filantropia, né? Porque existem muitos pilantras, né, que aproveitam das verbas públicas para fazer essas coisas. E aí, se em vez de abençoar as crianças, eles abençoam a si mesmos, né? Então nós diríamos que Jesus teve um gesto de amor, mas na realidade Jesus não apenas teve um gesto de amor, ele teve um ato de amor. Qual foi o ato de amor de Jesus? Vocês lembram? Então, a palavra de Deus diz assim, que estava na cruz do Calvário 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Um deles dizia assim: não és tu filho de Deus? Desce desta cruz, salva a ti mesmo e salva a nós também. O outro dizia: nem ao menos temes a Deus por estando sob igual sentença? Nós, na verdade, recebemos com justiça os atos que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso está lá em Lucas 23, e os irmãos podem conferir lá depois. Então nós temos esse grande ato de Deus, do amor de Deus, Jesus morrendo na cruz para nos dar vida eterna, para nos dar a salvação, para modificar o nosso coração, para modificar a nossa vida, para alterar a nossa forma de viver neste mundo. Nós vivemos dentro de um mundo que tem dificuldade, tem problemas, mas nós podemos ter uma visão diferente, porque nós cremos em Deus, porque Deus é a solução para modificar cada um de nós. Então Jesus realizou um ato de amor na cruz do Calvário. Não foi um ato qualquer, Ele entregou a si mesmo por nós, diz a palavra de Deus. Ele
na realidade, nós temos assim, dentro da perspectiva da Bíblia, uma coisa que eu gostaria de perguntar aos nossos irmãos, se vocês sabem como que aconteceu na criação do homem. Vocês lembram? Deus criou o céu e a terra, criou a vegetação, criou os animais, aí criou o homem. Aí depois Deus viu que tudo era bom, não é verdade? E o que aconteceu depois no Gênesis lá? O homem pecou, e aí ficou o quê? Ficou distante de Deus. Deus disse para ele: comerás da árvore do meio do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não vão comer, não podem comer, porque no dia que comeres dela morrerás. E aí o que o homem fez lá, representando cada um de nós? Ele tomou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é o que todo mundo faz hoje, não é verdade? Conhecer as coisas, saber de tudo, é uma coisa do ser humano. Porém, quem está preocupado com a vida? Muitos até esquecem de que vivem, querem tanto saber, tomar conta dos outros, subir aproveitar dos outros, né? E não dão valor para a vida. A vida muitas vezes vale o quê? R$5, R$2 em vários lugares. Aí hoje vocês sabem disso. Então nós precisamos entender que Deus deixou para que nós tivéssemos vida e comêssemos do fruto da árvore da vida. Porém, o ser humano teve essa escolha errada, e nessa escolha errada ele se afastou de Deus. Aí Deus, quando estava lá, Deus mandou Jesus. Agora o que vocês acham? Antes Deus tinha pensado que o homem ia pecar ou não? Antes de criar, Deus pensou: eu vou fazer esse homem, mas o danado vai pecar. Deus pensou assim? Olha, ele é danado, ele vai procurar as coisas ruins. Deus pensou assim? Pois é, Deus, quando foi criar o homem, ele falou: esse homem vai ser danado e ele vai pecar. Mas antes dele pecar, eu já vou dar a solução. Vou também mandar meu filho para a salvação deles. Então Deus não foi pego de surpresa, porque quando ele criou o homem, ele não criou o homem como se fosse um robô. Ele criou o homem tendo capacidade de pensar, tendo capacidade de agir, tendo capacidade de escolher as coisas. E ele sabia que o homem ia escolher errado, porém ele já planejou. O salmista diz que antes da fundação do mundo Deus planejou a salvação. Então Deus já planejou de antemão esta salvação, Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, como esse ato de amor de Deus. Então olha, Deus criou porque Ele ama. Deus já preparou a salvação porque Ele ama. Então é o gesto, não é um gesto apenas, é um ato de amor de Deus. É um ato que atravessa a humanidade inteira, porque nós encontramos este amor de Deus. Então o gesto de amor no contexto bíblico, ele é de Deus em relação à humanidade. Por quê? Porque Deus tinha feito o homem da mesma forma que fez os animais, certo? Muito bem, não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus soprou as suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem foi criado pela Bíblia, o homem foi criado diferente dos animais. Então todas as pessoas que não pensam muito, às vezes agem por instinto, fica meio semelhante aos animais. Pensam bem na nossa sociedade. Nós hoje temos assim passos largos para as pessoas ficarem sem raciocínio. Qualquer coisa que acontece já tem uma reação e não pensa. Mas o homem Deus criou para que pensasse. Deus criou a gente para que a gente escolhesse as coisas. Podia até escolher mal, mas o ser humano Deus criou para que a gente pensasse. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É semelhante ao corpo de Deus? Não. É semelhante à inteligência de Deus? Não. É semelhante ao quê? É semelhante a Deus que é amor. É semelhante a Deus que tem
eternidade. Então nós temos essa ansiedade de eternidade. Todos nós queremos viver eternamente. Ou quando a gente fica doente, a gente quer morrer logo. Todos nós queremos viver, porque Deus colocou este fôlego da vida, e todos nós temos este fôlego da vida. Mas por que Deus colocou o fôlego da vida? Porque nós fomos amados por Deus. Amém? Amém. Nós fomos amados por Deus. Aí a outra parte desse versículo diz assim: que os discípulos repreendiam as crianças para que elas não se aproximassem de Jesus. Notem bem, é uma reclamação que eu vou fazer agora, né? Eu também tenho direito à reclamação hoje, não fiz o meu cartaz aí para reclamar, queremos creche, né? Mas eu tenho uma reclamação, que é a seguinte: que as pessoas que não deixavam as crianças chegar até Jesus, porque as atitudes muitas vezes revelam que estamos distantes de Deus. Muitas vezes as nossas atitudes revelam que estamos distantes de Deus. Então, quando as pessoas não quiseram deixar elas se aproximarem de Jesus, elas não tinham entendido que a bênção de Deus estava para vir para as crianças. E os discípulos não foram pessoas assim como nós. Eram os discípulos que estavam com Jesus, e na hora eles não entenderam que Deus tinha que dar a bênção para as crianças. E eles quiseram atrapalhar, se colocar no meio, não deixar que as crianças chegassem até Jesus. Será que muitas vezes nós também não temos atitudes que atrapalham não só as crianças, mas a gente em relação a Deus? Quem acha que já teve atitude que atrapalhou a gente em relação a Deus? Muito bem, eu e mais alguns só, outros já estão melhores do que nós, né? Então aqueles que estão melhores, graças a Deus, né? Mas eu acho que todos nós muitas vezes atrapalhamos. Por exemplo, quando nós deixamos de Deus ser primeiro lugar da nossa vida. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos todas as coisas na frente de Deus, nós estamos fora da Bíblia. Nós não estamos fazendo aquilo que aqui os discípulos fizeram, mas estamos fazendo coisas que são parecidas com a gente mesmo. Não é com os outros, a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, eu diria que nesta reclamação, muitas vezes nós atrapalhamos para que Deus haja com o seu amor sobre nós, que Deus derrame sobre nós o seu amor, que Deus derrame sobre nós a bênção de sermos pessoas diferentes neste mundo, para sermos pessoas que tenhamos no coração a vontade de que o reino de Deus prevaleça. Muitas vezes nós queremos que as outras coisas prevaleçam, mas que Deus fique à parte. Muitas vezes nós dedicamos mais do nosso tempo para outras coisas, dedicamos o nosso tempo para o trabalho, para muitas outras atividades, mas não dedicamos o nosso tempo para Deus. Aqui hoje, neste aniversário, eu queria dizer para vocês: nós precisamos dedicar o nosso tempo para Deus. A nossa vida veio de Deus, por um ato de amor de Deus. A nossa vida pertence a Deus, e a nossa vida ficará com Deus se nós realmente nos curvarmos diante dessa necessidade de seguirmos a Deus. Então nós podíamos dizer que aquela imagem que Deus criou lá no Jardim do Éden, lá conforme a palavra bíblica, o que ocorreu com a imagem de Deus? Eu olho para você e falo: você é a imagem de Deus, certo? Tudo bem? Pode ser? Todos vocês eu posso dizer: você é a imagem de Deus, tudo bem? Eu já digo que a gente às vezes teve uma coisa diferente. Vocês já foram numa ponte e olharam para dentro do rio ou de uma lagoa, e naquela ponte o que vocês viram lá embaixo? Quem viu você mesmo lá embaixo? Opa, eu também, quando eu olhei eu vi a mim mesmo. Não vi vocês, eu vi a mim mesmo, tudo bem? Agora, passou um outro cara e jogou uma pedra. Aí a água fez assim, ó, né? Era a minha imagem que estava em ebulição ou não? Dava para reconhecer que era eu ou não?
Não dava mais por causa disso. Então eu diria, o pecado foi isso daí. A imagem que a gente ia representar de Deus foi atrapalhada pelo pecado. E a gente, somente em Cristo, a gente recupera essa imagem. Entenderam? Só quando a gente encontra Deus de novo, aceita Jesus Cristo no nosso coração, coloca diante dele a nossa vida, é que a gente recupera essa imagem. Olha, está dizendo que a gente pode ser imagem de Deus, mas não está dizendo que a gente é igual a Deus, certo? Quando você vê a tua imagem, você fala, sou eu, por quê? Por causa dos contornos, né? E dá para você perceber que tem diferença entre a imagem dele e a sua, né? Então dá para você perceber isso. Porém, ainda continua sendo uma imagem. Nós podemos ser a imagem de Deus quando nós tirarmos de nós o pecado. E a palavra de Deus diz que Deus não está com a sua mão encolhida, nem com o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quem pode nos perdoar do pecado? A gente aprendeu no boletim. Jesus pode nos perdoar dos nossos pecados, pode reatar esta nossa comunhão com Deus, para que a gente reflita a imagem e semelhança de Deus. O mundo falta amor? Ou vocês acham que não? Muito amor, né? Onde nós vamos adquirir amor para vencer os obstáculos desta vida? Onde nós vamos ter vitória nesta vida, fazendo as coisas por amor? Somente recuperando a nossa imagem em Jesus Cristo, que Ele nos perdoa dos pecados e nós podemos recuperar esta imagem. Então nós podíamos dizer, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então somente através de Cristo. E Atos diz assim: não existe nenhum outro nome dado nem em cima do céu, nem embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus pode nos salvar. Somente o nome de Jesus pode recuperar esta imagem de Deus, da qual nós fomos criados, e passamos a ser alma vivente, passamos a ser pessoas diferentes dos animais, com o cuidado especial de Deus. Então nós precisamos relembrar isso e cuidar das nossas vidas. Então a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos impedir que o reino de Deus esteja valendo aí para as nossas crianças. Pelo contrário, nós temos que ajudar para que elas recebam o reino de Deus. Amém? Se elas receberem a Cristo, o reino de Deus nos seus corações, elas serão pessoas diferentes. Elas não serão pessoas que querem o mal, porque Deus não quer o mal, Deus quer o bem. Elas não serão pessoas que querem a violência, porque Deus não quer a violência. Deus quer o bem, Deus quer o amor, Deus quer a paz, Deus quer a alegria, Deus quer a nossa gratidão a Ele pelo 50 anos do SESI, mas pela nossa vida. Você já pensou na sua vida um pouquinho? Qual que é uma coisa que você nem dá bola? Que você tem todo dia, mas você não dá bola? Muito bem. Se você conseguir aprender a viver sem respirar, não é verdade? Aí, pelo menos 5 minutos, tá certo? Tudo bem? Então Deus nos dá o fôlego da vida, Deus nos dá o ar todos os dias. Deus mandou o seu Filho. Ele não precisa ficar fazendo muitas coisas para convencer a gente. A gente tem que entender logo que Deus nos ama e que Deus é quem cuida de nós. Vocês já viram, eu uma vez fui num velório lá, que uma mulher que tinha 80 anos perdeu um filho de 40. E lá na hora ela falava assim: pastor, mas por que foi o meu filho e não fui eu? Ele está novo, ele tem a vida pela frente, ele tem as coisas para cuidar, tem os negócios dele. Eu não, só tem dor, né?
dói aqui, não trabalho mais, não tem força para trabalhar. Por que Deus não levou ele, não levou a mim e levou ele? Eu falei, minha irmã, a nossa vida, tanto a dele, como a sua, como a minha, está nas mãos de Deus. É um fio. Se Deus falar, ó, o fiozinho está tirado, acabou, morreu. Então nós temos a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos então não impedir que o reino de Deus tome conta dos nossos filhos e que o reino de Deus tome conta das nossas vidas, tome conta das nossas famílias, que o reino de Deus tome conta do nosso coração. Notem que Deus em Jesus Cristo, quando Jesus veio à terra, existiam castelos, fortalezas, existiam muitas coisas bonitas, prédios suntuosos, aquelas pedras bonitas, grandes. Jesus falou alguma coisa sobre a pedra? Falou só do templo de Jerusalém, que não ia ficar pedra sobre pedra. Isso que ele falou. Por quê? Porque Deus em Jesus Cristo inaugurou um reino, e o reino é no coração de cada um de nós. Este reino de Deus, ele transmite no meu coração, no seu coração, na sua vida. Este reino de Jesus, ele não está no exterior das pessoas, não está se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. O reino de Deus está no nosso coração. Jesus disse, o reino de Deus está em vós. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos entender que este reino de Deus está na nossa vida e que nós precisamos, a partir de hoje, lutarmos para que o reino de Deus chegue a mais pessoas, a mais vidas, e que todos nós pudéssemos lutar e não impedir que o reino de Deus se propague por muitas pessoas, inclusive por todos nós aqui. Você já tem a experiência do reino de Deus na sua vida? Você já entregou a sua vida para que Cristo fosse Senhor da sua vida? Você já entregou a sua vida para que Cristo fosse realmente o sentido para você viver? Você pode deixar a sua vida e ter sentido diferente quando Cristo estiver no seu coração. Notem, o ateu, ele vai morrer e vai morrer igual nós, não é verdade? Quando que ele vai morrer? Não sei. Quando que nós vamos morrer? Opa, também não sei, ainda bem, né? Então, nós não sabemos quando nós vamos morrer, mas uma coisa é verdade: quando o ateu morrer, ele não tem esperança nenhuma, porque a vida dele acaba aqui. Ele não tem esperança. Porém, você que crê em Deus, quando você morrer, você tem esperança da vida eterna com Cristo, de viver eternamente, de recuperar a imagem e semelhança de Deus e ser alma vivente, espírito vivificante, como diz a palavra de Deus. Então nós cremos nesse Deus que nos dá a vida eterna. Última coisa para a gente terminar: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Pensaram nisso? Quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Nós podemos ser como crianças, por quê? Porque a criança, ela tem primeiro a sua ingenuidade, certo? Primeiro, ela não tem essa intenção de, desculpa a expressão, ferrar ninguém. A criança não tem intenção. Se ela machuca outra pessoa, foi um ato do momento. Se ela revidou, foi um ato do momento. Mas ela não falou, olha, aquele cara eu vou prejudicar. Ela não falou isso. Depois, quando vai crescendo e vai aprendendo com a gente, aí sim. Não é verdade? Então, nós temos que receber o reino de Deus como uma criança, porque nós temos que ter aí de Deus este coração diferente. Mesmo que as pessoas não tenham amor, nós temos que ter amor. Mesmo que as pessoas não gostem de Deus, nós temos que gostar de Deus. Mesmo que as pessoas não cultuem a Deus,
Mesmo que as pessoas não louvem a Deus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que cultuar a Deus, porque nós reconhecemos a bênção de Deus no nosso coração. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, verso 49. Então nós podemos ter no nosso mundo um mundo melhor, na nossa vida disposições melhores no nosso coração. Não significa que tudo, a partir de agora nós vamos fazer tudo certinho, mas significa que nós temos um ideal de fazer tudo certo. Amém? Quem gostaria de que Cristo tomasse conta da sua vida para fazer de agora para frente aquilo que é melhor para o reino de Deus? Não somente aquilo que é melhor para as nossas contendas, para os nossos conflitos, para as nossas brigas, para as nossas dissensões, para o nosso desamor, para a nossa inveja, para a nossa... muitas coisas que a gente quer, muitas vezes para nós, ou mesmo até a ganância, ou mesmo a disputa entre pessoas. Nós temos que fazer as nossas coisas por amor, deste amor que Deus colocou em nosso coração. Quem gostaria de receber a Cristo no seu coração e começar a agir a partir de hoje com o amor de Deus no coração? Diga amém. Amém. Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dirigir para que a nossa vida seja guiada pelo Espírito de Deus, e assim nós possamos também oferecer a Deus sempre a nossa vida, porque a nossa vida, infelizmente, ela está emprestada, certo? Quem achou que era dono da vida, pela palavra de Deus, ninguém é dono da sua vida. Inclusive lá, Tiago na Bíblia, não eu, né? O outro Tiago lá, ele diz que ninguém pode aumentar nada na sua existência, nem 1 milímetro na sua existência. Nada a gente pode aumentar na nossa existência, porque a nossa existência, a nossa vida pertence a Deus. Então que nós possamos viver junto com Deus, e a palavra de Deus é o manual para a nossa vida. Notem que muitas vezes a gente precisa de sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós podemos viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais em paz, uma vida em que as nossas relações uns com os outros não sejam só conflitos, porque Deus pode estar fazendo essa nossa ligação de uns com os outros, e nós possamos demonstrar o amor dele. Amém? Amém. Então vamos orar neste momento. Vamos ficar em pé. Os irmãos que quiserem orar comigo, ou mesmo aquele que não frequentou nunca a igreja evangélica, mas quer orar, pode orar dentro do seu coração, não precisa falar em voz alta. Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a nossa palavra não pronunciada, o nosso pensamento. Você pode dizer assim a Deus: Senhor, hoje eu quero recuperar a tua imagem como tu me criaste, Senhor. Eu quero que Cristo esteja sendo o meu Senhor, o meu Salvador, a imagem do Deus invisível dentro da minha vida, para que eu possa viver uma vida daqui para frente, amando as pessoas e amando a Ti mesmo, amando, Senhor, a Ti em todos os momentos, dedicando também a minha vida a Ti, fazendo, Senhor, ofertas de amor para Ti, agradecendo a Deus pela minha vida, agradecendo, Senhor, a Ti pelos meus dias, agradecendo a Ti pelo ar que eu respiro, agradecendo a Ti pela saúde que eu tenho, agradecendo a Ti pelas oportunidades que eu tenho nesta vida. Senhor Deus, abençoe, Senhor, a minha vida agora, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós temos no final do culto uma oração pastoral, e a oração pastoral normalmente nós
falamos para as pessoas que tiverem um pedido especial de oração, para elas colocarem diante de Deus. Então nós vamos fazer neste momento a nossa oração pastoral, e se você tiver um pedido especial de oração aí, seja por um parente, seja por um filho, seja por alguém da família, seja por emprego, ou seja por problema de saúde, você pode colocar diante de Deus. Deus sabe todas as nossas necessidades. Então você pode levantar a sua mão assim igual eu vou fazer, e aí você pensa nesse pedido que você está pedindo para Deus. Senhor Deus, nós agradecemos, porque, ó Deus, temos recebido de Ti muitas coisas. Temos recebido de Ti a nossa vida, a nossa família. Temos recebido de Ti, Senhor, muitos benefícios. Que darei, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem me dado. Ó Deus, neste momento eu te peço que este que eu estou trazendo para Ti agora, ó Deus, tenha misericórdia. Coloque, Senhor, a Tua paz no meu coração, e coloque, Senhor, a Tua mão de bênção, a Tua mão de poder sobre isso que eu estou pensando agora, e trouxe, Senhor, neste momento de oração. Senhor, eu confio em Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor mesmo esteja à frente, porque, ó Deus, temos muitas oportunidades no mundo, mas sabemos que podemos confiar somente em Ti. E agora, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, e que o Senhor nos dê a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja profundamente em nossos corações, hoje e por todo sempre. Amém. Podeis assentar.